Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Pignon mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Pignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção divina no curso da vida. Revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Pignon, editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo. Então vamos aprender hoje sobre o amor verdadeiro, que é uma demanda muito comum ainda hoje. As pessoas produzem filmes, produzem séries, produzem livros também na literatura, poesias, enfim. Tem bastante exemplos em nossa sociedade da busca pelo amor verdadeiro. Muitos romances são escritos em cima dessa verdade. A busca incessante pelo amor verdadeiro. Será que existe o amor verdadeiro? Será que nós temos encontrado o amor verdadeiro? Será que alcançamos felicidade quando achamos, ou pelo menos entendemos que achamos esse amor verdadeiro? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias. Nós vamos ler o capítulo 3 e leremos também os versículos 22 e 23. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. Neste culto é que estamos separando para falarmos sobre a oferta, a entrega total de nossa vida, de nosso ser ao Senhor. Também vamos ouvir agora sobre a contrapartida dessa entrega. Na verdade, a nossa entrega é uma resposta a uma atuação primeira que Deus fez em nosso favor. E vamos estar então abrindo a palavra de Deus em Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 22 e 23, que diz o seguinte: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glórias ao Senhor. Estamos diante de um texto que é um texto típico da literatura antiga, na época bíblica, que é um texto de Lamentações. Era muito comum na época bíblica que as pessoas que estavam tristes, chateadas, magoadas com alguma situação, expressassem essa mágoa, essa tristeza. Não existia esse lugar comum que nós temos em nossa cultura ocidental,
de tentar maquiar a tristeza e apenas mostrar a felicidade. Isso fica muito patente hoje em dia quando a gente observa, por exemplo, nas redes sociais, em que todo mundo é feliz, todo mundo tem um sorriso colgate, todo mundo parece que vive no mar de rosas, no mar de felicidades. Não estamos colocando perante o público os nossos momentos de tristeza, os nossos momentos até de raiva, de rancor, em que expressamos muitas vezes o nosso desapontamento, o nosso descontentamento com a vida. Ora, se eu for perguntar para cada um de vocês, e é claro, se cada um de vocês for sincero, vocês vão dizer para mim pontos de sua vida que não estão bem ajustados. Então, quando a mágoa chega, quando a tristeza chega, quando o rancor chega, o desejo de falta de perdão chega, quando a dificuldade para lidar com certas circunstâncias da vida também chega, quando essa dificuldade chega, como que fica o nosso sentimento? Será que eu vou estar expressando o meu sentimento? O sentimento negativo? Ou será que eu preciso maquiar tudo para apresentar a Deus uma oração politicamente correta, como a gente costuma fazer hoje em dia no mundo social? Perante Deus, o nosso coração precisa ser desnudado. E esse desnudamento da alma perante o Senhor, às vezes vai fazer com que a gente esteja expressando uma tristeza profunda, e é isso que o profeta Jeremias fez em todo o seu livro, na sua peça literária chamada Lamentações, do profeta Jeremias. Do capítulo 1 até o capítulo 3, do versículo 20, temos aqui toda a expressão de uma alma triste, acorrentada aos sofrimentos, de perceber, o profeta estava percebendo, o futuro imediato que o reino do sul, o reino de Judá, enfrentaria, também imitando uma situação muito difícil que aconteceu antes no reino do norte, o reino de Israel, quando o reino de Israel já foi levado cativo para o cativeiro na Síria. E ali o povo de Israel, aquela nação do norte, devido a tantos pecados carregados ao longo de muitos anos, de muitas gerações, nós temos ali Deus colocando a sua mão pesada sobre o seu próprio povo, e daquela nação que estava ali no Reino do Norte, cativa na Síria, não sobrou ninguém. O povo foi completamente destruído. E não foi o diabo que fez isso. Não foi o inimigo que fez isso. Foi o próprio Deus trazendo castigo a um povo desobediente. Em nossos tempos politicamente corretos, só podemos dizer que Deus é amor. Mas a Bíblia também revela um Deus que ama, mas um Deus que é justo. Um Deus que pune a impiedade com mão forte, ainda que essa impiedade seja achada na vida e no coração do próprio povo de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. Mas então está aqui o profeta Jeremias lamentando, chorando amargamente, porque assim como aconteceu com o povo de Israel lá no norte, estava prestes a acontecer também com o reino do sul, a nação de Judá. Mas aqui temos um diferencial.
temos o diferencial que Jeremias estava falando o tempo todo e ninguém queria dar ouvidos à sua mensagem profética. E o quanto isso trouxe frustração, tristeza, amargura ao coração do profeta Jeremias. Observe o que ele disse aqui, ainda no capítulo 3 de Lamentações. Veja como ele disse aqui, no versículo 19. Lembra-te da minha aflição, ele conversando com Deus, e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. O profeta estava profundamente abatido. Ele já estava vendo o que aconteceria no futuro. Era o futuro próximo. Aqui não há lugar para o profeta estar dourando a pílula. Aqui não há lugar para o profeta mentir ao povo e dizer, não, Deus é amor, Deus vai cuidar da gente, Deus vai preservar a gente em tudo, Deus não vai punir a gente. Não, o profeta estava enxergando a realidade. E como homem honesto diante de Deus, como homem honesto diante do seu povo, ele falou a verdade. E o povo não queria ouvi-lo. Mas o ponto de virada na cabeça, nas emoções, no coração do profeta, o que fez com que a alma do profeta fosse restaurada e não continuasse no seu azedume, você percebe aqui no versículo 21, o ponto de virada. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A partir do versículo 21, o profeta quis abandonar o pensamento, o foco, todo o seu olhar para aquilo que estava prestes a acontecer. Toda a luta que ele percebia que o povo também passaria logo adiante. Mas faz toda a diferença quando você consegue retirar o foco do problema e colocar a sua atenção, o seu foco, o seu olhar, disciplinando o seu olhar para aquele que tudo pode fazer, para aquele que pode mudar a sua história, para aquele que pode mudar todo o curso do seu caminhar. Aqui o profeta começa a perceber que há uma diferença muito grande para tirar todo o azedume da sua alma. E a diferença está em ele passar a se lembrar do que Deus havia feito no seu passado. Porque no versículo 22 que nós lemos, o texto diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aqui ele se refere, nessa tradução em língua portuguesa, às misericórdias do Senhor. Mas você sabe que eu consigo olhar lá no original em hebraico, e em muitas ocasiões eu percebo que está de fato ali, no texto, no original. E a palavra que aparece ali no original não é totalmente misericórdia. Embora seja uma tradução possível, seja uma tradução correta até, mas não traduz milimetricamente o que a palavra realmente quer dizer. A palavra que aparece no original em hebraico para essa primeira parte do versículo 22, não é a palavra misericórdia, mas é a palavra amor leal, amor verdadeiro. É a palavra hesed em hebraico. Hesed também faz parte no seu campo semântico da palavra traduzida como misericórdia. Mas é muito mais do que isso. Quando eu me refiro ao amor hesed de Deus, eu me refiro ao amor leal de Deus, a lealdade de Deus, a fidelidade de Deus aplicada ao povo com o qual ele tem aliança.
E aqui não me refiro àquele que esporadicamente vai à igreja, àquele que esporadicamente se lembra de Deus, especialmente quando as coisas vão mal. Aqui eu não me refiro àquele que quer se lembrar de Deus só para se livrar do inferno, já próximo da morte. Aqui eu não me refiro àquele que quer tentar lançar um migué para Deus, tentar enganar Deus, como se Deus fosse possível de ser enganado. Mas aqui eu me refiro ao amor leal que Deus tem com aquele que tem uma aliança firme com Ele. Uma aliança consistente. Uma aliança totalmente firmada, porque você não consegue passar um dia sequer sem querer ouvir a voz de Deus e sem querer falar com Deus, porque você tem um relacionamento de firme aliança com Ele. E o texto é muito claro quando o profeta diz que nesse momento, quando ele muda a chave de trazer à memória as coisas boas, ele aqui está se referindo a esse amor leal de Deus, o amor Hesed, o amor que extrapola toda a experiência humana, o amor que está totalmente ligado a você como indivíduo e também a você como parte de uma nação, de um povo que vive aliança com Ele. E Judá, o reino do sul, Judá, era diferente do reino do norte. Porque no reino do norte, toda a sucessão de reis, naquele período pré-cativeiro, era uma sucessão de reis malignos. Reis que não queriam fazer a vontade de Deus. Não teve um rei sequer. Não teve um rei sequer que se dignou a fazer o que Deus queria que fosse feito. O modo como a nação fosse governada, fosse dirigida. Sim, reis ímpios levam nações à bancarrota. Reis ímpios levam nações ao desespero de estar se distanciando de Deus e a receberem a maldição de Deus por causa dessa impiedade. Mas no reino do sul era diferente porque existia uma sucessão, uma troca de reis ímpios e reis bons. Reis que não queriam saber de Deus e reis que agora passavam a servir a Deus. E isso fez diferença. Porque o amor leal de Deus estava com o reino do sul, apesar dos seus pecados, porque tinha ali um remanescente fiel, que Deus entendeu que dali ele poderia continuar fiel à sua aliança que ele havia feito com Davi. Pelo reino do sul, o reino de Judá, o povo de Israel foi preservado e existe até hoje. Graças a Deus não teve a mesma sorte do povo do Reino do Norte. Mas aqui o mérito não está totalmente no povo em si, porque era também um povo pecador. Mas o mérito está em Deus, em preservar e cuidar aquele povo que ainda existia, que ainda preservava o remanescente fiel ao Senhor. E então, isso trouxe esperança ao coração do profeta. Por isso que ele disse: o amor leal do Senhor são a causa de não sermos consumidos como aconteceu lá no Reino do Norte. Porque as suas misericórdias, e agora sim aqui no hebraico é misericórdia mesmo, e aqui é porque as suas misericórdias não têm fim. A palavra misericórdia significa o amor ao miserável. O amor àquele que está em estado de petição, em estado de miséria, completamente jogado ao léu, na sarjeta. Então o Senhor olha para aquele que está no estado completo de miséria, estende as mãos divinas e ergue a pessoa
da sarjeta do monturo. O Senhor é aquele que tem o poder e a autoridade e o amor leal para estar erguendo aquele que está prostrado e para estar sustentando a vida desse que depende exclusivamente do amor leal de Deus. É interessante que em nossa cultura, quando falamos em amor, a gente pensa em sentimento. Não é assim que você canta? É o amor. Não é assim? Que mexe com a minha... que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Não é assim que você canta? Não é? Só que pela Bíblia, amor não é apenas sentimento. É claro que o amor envolve sentimentos, mas o amor verdadeiro, o amor leal, ele envolve sentimentos, mas ele é principalmente materializado com ações concretas. De que adianta aquele adolescente, aquela adolescente totalmente apaixonado, totalmente apaixonada, que vê coraçõezinhos sempre que acha lá o namoradinho. Ele diz que ama, eu faço tudo por você. Na hora que a coisa fica apertada, a adolescente vai criar um outro filho sozinha. Isso não é amor leal. Isso não é amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele é concretizado, ele é visível, porque ele é concreto. Ele é concretizado com pequenos atos de amor no dia a dia. É concretizado quando a esposa trata bem o marido, quando o marido trata bem a esposa, quando o marido compra aquele chocolatezinho que a esposa gosta, quando a esposa faz aquela comidinha que o marido gosta, né? Em pequenos atos do dia a dia, você demonstra amor. Além de também ser o amor romântico, né? Que você fala, que você se apresenta também. Mas é muito mais do que falar. É muito mais do que você sentir os coraçõezinhos voando. É muito mais do que isso. É você agir de modo concreto, colocando as necessidades e até mesmo o conforto daquele que você ama em primeiro lugar do que o seu próprio conforto, do que as suas próprias necessidades. E a Bíblia está cheia de expressões que tratam dessa questão do amor leal, o amor hesed, o amor leal, verdadeiro, concreto, que Deus demonstra para o seu povo e também vários personagens da Bíblia. Por exemplo, José do Egito pediu ao copeiro, quando ele estava ainda na prisão, que o copeiro, quando fosse liberto, o padeiro morreu, né? O padeiro foi morto ali na prisão, mas o copeiro foi liberto da prisão. José pediu a ele, olha, haja com amor leal para mim, e lembre-se de mim para falar para Faraó sobre a minha situação aqui. Essa expressão amor leal aparece no texto de Gênesis 40, do versículo 12 ao versículo 15. José pedindo ao copeiro que agisse em amor leal para com ele. E meu outro exemplo, Jacó, o pai de José, pede para José que também agisse com amor leal para com ele quando Jacó morresse, que não fosse sepultado no Egito, mas que o seu corpo fosse levado a Canaã para ser sepultado ali juntamente com a sua família. E a expressão que Jacó usou para José, era também a expressão haja com amor leal para comigo. Amor verdadeiro. Concedendo esse meu último desejo após a minha morte. Um outro exemplo que você vai espantar agora é o exemplo de Raabe para os espias. Raabe, uma mulher pagã, uma mulher da vida, inclusive, uma mulher cheia de pecados. Mas ela usa essa expressão, o texto hebraico diz, quando ela pede que os espias agissem com amor leal para com ela, e de fato eles agiram.
Eles preservaram a casa e a família de Raabe, mesmo com Jericó inteira vindo ao chão. O último exemplo que eu quero deixar com vocês é o exemplo de Boaz, quando ele fala para Ruth, e enaltece Ruth, porque ele diz: olha, Ruth, você agiu com amor leal para com a sua sogra, e você agora também está agindo com amor leal para comigo, porque você está escolhendo se casar comigo, em vez de procurar um jovem, um homem mais forte, mais jovem, com mais condições, talvez, de ter uma vida mais longa contigo. Boaz era bastante velho, muito mais velho do que Ruth. E mesmo assim ela seguiu por amor leal as instruções da sua sogra Noemi. Meus amados, agir com amor leal é mais do que apenas você desejar ter aquele mesmo sentimento que nunca se acaba, porque o sentimento ele passa por altos e baixos. E quando você acha que o seu sentimento está numa parte baixa, numa época em baixa na sua vida, o sentimento de amor, você acha que o amor acabou. Mas quando você entende o conceito bíblico do amor, que é o amor leal, o amor de quem tem um compromisso com a pessoa amada e não vai abrir mão desse compromisso por qualquer situação, pode vir a tempestade que for, você não vai se deixar abalar, porque você tem um compromisso firme com essa pessoa. Isso envolve, portanto, sentimentos, mas também envolve muito mais uma decisão que você tem de continuar amando a pessoa que você escolheu amar, apesar de descobrir algumas coisas não muito românticas na vida dele, na vida dela. Mas o romantismo não morre, porque o seu compromisso em amar essa pessoa, o seu cônjuge, o seu filho adolescente, você já entendeu o que eu quero dizer? Você tem um compromisso de amá-los. E nada nesse mundo vai fazer com que você lance fora o compromisso que você um dia definiu de amar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, os seus pais, o seu amigo, o irmão da igreja, o seu pastor. O amor leal é o amor que você escolheu levar por toda a sua vida. Por quê? Porque esse é o modelo perfeito de amor que Deus escolheu também para trazer a cada um de nós. Então, mesmo que você não tenha um marido, uma esposa que te ame de verdade, que você tenha tido muitas decepções ao longo da sua vida, colecionado tristezas e decepções, ainda que você esteja hoje vivendo uma situação de você sentir mal amado ou mal amada ao longo da sua vida. Meu querido, se você tem uma aliança com Deus, pode ter certeza, Deus te ama profundamente com o amor de aliança, o amor leal, o compromisso que é eterno e jamais se acabará. Então, enquanto você viver, o compromisso perpétuo de Deus é de amar você, se é que você está em aliança com Ele. E como é que você pode experimentar o amor leal de Deus que não se acaba, que permanece para sempre? Cristo Jesus possibilitou que você tivesse essa experiência de amor de Deus favorável a você. Então, todo mundo pode decepcionar, mas Deus não vai te decepcionar. O profeta estava aqui numa situação difícil. Ele sabia que ele também seria levado para o cativeiro, apesar do profeta não ter cometido os mesmos erros de toda a nação. Ele estava pagando um preço muito alto. Mas mesmo com toda a sua fidelidade a Deus, ele estava disposto a pagar o preço junto com a nação para a qual ele foi designado para profetizar. Por que isso? Porque no final de tudo,
no final de toda a situação difícil, de todo o deserto que eles passariam, no final de tudo, o que o profeta estava colocando em foco na sua vida, estava focando em sua mente, é o amor leal de Deus que jamais se acaba. Paulo mesmo disse, o amor jamais acaba. Que amor é esse? O amor leal, o amor total, o compromisso total de Deus para com as pessoas que estão em plena aliança com Ele. Em Cristo Jesus, você hoje pode ter um relacionamento de aliança com o Senhor. O Deus irado contra a humanidade pecadora, agora ele pode ser o Deus favorável a você. Porque a luta que você enfrenta na sua vida não é maior do que o amor de Deus sobre você, se você está em aliança com Ele. Tudo o que Deus fez para alcançar você em Cristo Jesus, Ele fez porque te amou primeiro. O texto bíblico nos assegura isso. Deus nos amou primeiro quando ainda éramos inimigos dele. Por sua soberania e graça, Ele demonstra o seu amor leal para conosco, enviando Cristo, seu Filho, imaculado, santo, sem pecado, para morrer em nosso lugar. E nessa obra de substituição, isso produziu o favor de Deus em nosso lugar. O favor de Deus para todos nós. Por fim, eu quero abrir com você o texto do profeta Miqueias. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Enquanto meditamos nesse amor leal de Deus, enquanto nos apresentamos a Ele com o coração grato, já terminando esse período de mensagem, eu quero ler com você Miqueias capítulo 7, versículo 18. Eu gostaria que você marcasse esse versículo e guardasse esse versículo no seu coração. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, porque tem prazer no amor leal. Exercer amor leal para o povo que está em aliança com Deus. Esse ato de Deus para com o seu povo traz prazer ao coração de Deus. Deus te ama tanto, meu irmão, minha irmã, que está em aliança com Ele. Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em mimar você. Ele tem prazer em responder às suas orações. Então, coloca na sua mente o seguinte: o foco da minha vida a partir de hoje, a virada de chave na minha vida, vai ser quando eu parar de ficar olhando ao meu redor e vendo tudo que está dando errado. Mas eu passar a colocar o meu foco, a minha visão, a minha mente totalmente voltada para o amor leal de Deus, que já foi demonstrado em meu favor, quando Cristo morreu na cruz do Calvário em meu lugar. Entenda isso, Deus te ama a tal ponto que Deus sente prazer em demonstrar o amor leal dele próprio para a sua vida. Amém? Então, não importa as dificuldades que você enfrenta, Deus está contigo. Guarda isso no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo.